Você sabe realmente o que é celebrado no Natal? Vai muito mais do que as comemorações comerciais que nós vemos, vai muito mais do que uma troca de presente, vai muito mais do que o marketing que a TV e as mídias sociais passam. No Natal nós celebramos a encarnação do Verbo Divino, o Logos, Cristo Jesus. E de acordo com o credo niceno, que é comum a todos os cristãos, tanto católicos como protestantes, Jesus, ele é a palavra eterna de Deus, o Logos divino, gerado, não criado, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, da mesma essência do Pai, e que por amor de nós e pela nossa salvação se fez homem, encarnando-se e nascendo da Virgem Maria, de modo a se tornar também da mesma essência de nós, ou seja, consubstancial a nós, sendo homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo, ele consegue unir em si o humano e o divino, separando o abismo que havia entre Deus e os homens por causa da natureza pecaminosa. E ele se torna o único mediador entre Deus e os homens. O amor infinito do Pai é expresso pela vinda do seu Filho unigênito, para que todo aquele que por nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e tenha o direito de se tornar filho de Deus. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele traça um paralelo entre a encarnação de Deus e a nossa deificação, ao dizer que o Filho de Deus se fez homem para nos tornar filhos de Deus. Uma troca houve. Deus se faz homem para que nós pudéssemos ser adotados por Deus como seus filhos. Pela união da humanidade e da divindade em uma só pessoa, a humanidade foi exaltada e foi purificada. O Logos, o Verbo, a palavra de Deus, veio ao mundo como um de nós. De acordo com Gálatas 4, do verso 4 ao verso 5, diz assim: nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei e a transgrediram, e assim nos transformar de filhos da ira para filhos amados de Deus e herdeiros da promessa. Aleluia! Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Portanto, o propósito da encarnação foi o Deus Todo-Poderoso experimentar o nosso sofrimento a fim de estabelecer um relacionamento de intimidade com ele e nos purificar de toda injustiça que fomos contaminados lá no Éden por causa da entrada do pecado no mundo. Assim, o autor, a carta aos Hebreus, fala no capítulo 2, no verso 18, que Jesus, ele é o mediador da mais perfeita aliança entre Deus e os homens, o sumo sacerdote eterno, ao qual ele se compadece de nós, pois ele experimentou os nossos sofrimentos, ele experimentou as nossas tentações, porém em nada pecou. E agora, exaltado sobre os mais altos céus, ele continua a interceder por nós. E por causa dessa intercessão por nós, ele nos dá a esperança de que a semelhança dele, também nós ressuscitaremos para gozarmos da plenitude, da alegria, da paz, do amor perfeito. Tudo isso pelo princípio da redenção, a encarnação do Verbo. E de acordo com 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, ele nos tornou também participantes da natureza divina, ou seja, somos filhos do Altíssimo. Querido, o cristianismo não é um conjunto de regras vazias, mas é a participação da vida divina por causa da humanidade assumida por Deus, que se encarnou, se fez homem, assumiu o nosso lugar. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem houve a redenção, Cristo Jesus. Se Adão pecou, o segundo Adão levou o nosso pecado.
De acordo com o teólogo Gutierre Fernandes, ele traz uma concepção muito eficaz e inteligente ao afirmar que o Verbo se fez carne, o insondável se fez tangível, o Altíssimo se fez bebê, o Eterno entrou no tempo, o invisível se fez visível, a sabedoria aprendeu a balbuciar, o Criador nasceu como um novo Adão, o desconhecido se tornou conhecido, Jesus se fez homem e assumiu a nossa natureza, para que possamos ter a sua natureza dentro de nós. E eu queria dar créditos à publicação do Instagram Apologética_Luterana, que trouxe essa concepção na publicação e me fez ter a iniciativa de gravar esse vídeo, porque eu acho fenomenal esse entendimento que o Verbo, o Logos divino, assumiu a nossa humanidade, mas não pecou e nos redimiu. Amém?